Oi, galerinha, tudo bem? Hoje, capítulo 5, o resgate do lenhador de lata. Quando Dorothy acordou, o sol brilhava por entre as árvores e Totó já estava há muito tempo perseguindo esquilos e passarinhos. Ela sentou na cama e olhou à sua volta. Lá estava o espantalho, de pé no seu canto, esperando pacientemente por ela. Precisamos procurar por água, disse a menina. E por que nós queremos água? Perguntou o espantalho. Para lavar a poeira da estrada do meu rosto e para beber. Assim o pão seco não fica preso na minha garganta. Deve ser meio incômodo ser feito de carne, disse o espantalho pensativo. Porque a pessoa precisa dormir, comer e beber. Por outro lado, tem um cérebro e poder pensar direito, bem que vale todo o trabalho. Saíram da casinha e caminharam entre as árvores até acharem uma fonte de água clara, onde Dorothy matou a sede, tomou banho e comeu seu desjejum. Viu que não lhe restava muito pão na cesta e ficou satisfeita de pensar que o espantalho não precisava comer nada, porque mal restava pão que desse para ela e Totó passarem o dia. Depois que acabou de comer, e quando se preparava para voltar à estrada dos tijolos amarelos, Dorothy ficou espantada ao ouvir um gemido fundo bem perto de onde estava. — O que foi isso? Perguntou ela assustada. — Não faço ideia, respondeu o espantalho, mas podemos ir ver. E nesse exato momento ouviram mais um gemido, e o som parecia vir de trás deles. Viraram-se e deram alguns passos pela floresta, antes de Dorothy descobrir alguma coisa, rebrilhando à luz de um raio de sol que passava pelo meio das árvores. Correu para esse lugar e então parou de chofre, com um grito de surpresa. Uma das árvores maiores tinha sido cortada a machadadas até um certo ponto, e ao lado dela, com o machado erguido nas mãos, via-se um homem todo feito de lata. Sua cabeça, suas pernas e seus braços eram ligados ao tronco por juntas de metal, mas ele estava perfeitamente imóvel, como se fosse incapaz de mover qualquer parte do corpo. Dorothy olhou para ele muito admirada, assim como o espantalho, enquanto Totó latia bem alto e tentava abocanhar as pernas de lata, que acabaram machucando seus dentes. — Foi você que gemeu? Perguntou Dorothy. — Fui eu mesmo, respondeu o homem de lata. Faz mais de um ano que estou gemendo aqui, mas até agora ninguém tinha escutado ouvindo me ajudar. E como eu posso ajudar? Perguntou ela baixinho, porque ficou comovida com a voz triste do homem. Pegue uma lata de óleo e lubrifique as minhas juntas, respondeu ele. Enferrujaram tanto que não consigo mexer nenhuma delas. Mas se eu for lubrificado de cima a baixo, logo volto a ficar bem. Tenho uma lata de óleo na prateleira na minha casinha. Na mesma hora, Dorothy correu até a casinha, encontrou a lata de óleo e depois voltou, perguntando ansiosa. — Onde ficam as suas juntas? — Primeiro, ponha óleo no meu pescoço, respondeu o lenhador de lata. Dorothy pingou óleo no pescoço. Mas como ele estava muito enferrujado, o espantalho agarrou a cabeça de lata e começou a virar, sem fazer muita força, de um lado para o outro, até ela se soltar. E a partir daí, o próprio homem conseguiu movimentar a cabeça. Agora, ponha óleo nas juntas dos meus braços, disse ele. Dorothy lubrificou as juntas dos braços e o espantalho dobrou cada um deles com todo cuidado, até se livrarem completamente da ferrugem e funcionarem como novos.
O lenhador de lata deu um sorriso de satisfação e baixou seu machado, que apoiou no tronco da árvore. Que alívio, disse ele. Estou segurando esse machado no ar desde que enferrujei e finalmente posso me livrar dele por um tempo. Agora, se você lubrificar as juntas das minhas pernas, volto a ficar inteirinho bem. Então, os dois puseram óleo nas suas pernas até ele conseguir mexer totalmente as duas. E ele não cansava de agradecer e agradecer pela sua libertação, pois dava a impressão de ser uma criatura muito bem educada e um homem muito grato. Eu podia ter ficado ali para sempre, na mesma posição, se vocês não tivessem aparecido, disse ele. O que quer dizer que vocês, sem dúvida, salvaram a minha vida. Como vieram parar aqui? Estamos a caminho da cidade das Esmeraldas para ver o grande Oz, respondeu Dorothy. E paramos na sua casinha para passar a noite. E por que vocês querem ver Oz? Perguntou ele. Quero que ele me mande de volta para o Kansas. E o espantalho quer que ele arranje um cérebro para sua cabeça, respondeu a menina. O lenhador de lata pensou profundamente por alguns instantes e então disse: Você acha que Oz podia me dar um coração? Ora, imagino que sim, respondeu Dorothy. Deve ser tão fácil quanto arranjar um cérebro para o espantalho. É verdade, respondeu o lenhador de lata. Então, se vocês deixarem que eu venha junto, também vou à cidade das Esmeraldas pedir ajuda de Oz. Venha conosco, respondeu o animado espantalho, e Dorothy acrescentou que teria o maior prazer na companhia dele. Então o lenhador de lata apoiou o machado no ombro e todos saíram andando pela floresta, até chegarem à estrada calçada de tijolos amarelos. O lenhador de lata pediu a Dorothy que guardasse a lata de óleo na cesta e explicou. Se eu pegar chuva e tornar a ficar enferrujado, vou precisar muito da minha latinha de óleo. E foi uma sorte seu novo amigo se juntar a eles, porque logo que recomeçaram sua viagem, chegaram a um lugar onde as árvores e os galhos cresciam tão emaranhados por cima da estrada que nenhum viajante poderia passar. Mas o lenhador de lata pôs-se a trabalhar com seu machado e usava sua ferramenta tão bem que logo abriu uma passagem para todos. Enquanto caminhavam, Dorothy ia tão concentrada nos seus pensamentos que nem percebeu quando o espantalho tropeçou no buraco e saiu rolando até a beira da estrada. Tanto que ele foi obrigado a pedir gritando que ela o ajudasse a ficar de pé. Mas por que você não contornou o buraco? Perguntou o lenhador de lata. Por burrice, respondeu o espantalho, sem se abalar. Minha cabeça é recheada de palha, entende? E é por isso que eu quero procurar Oz e pedir que ele me dê um cérebro. Ah, entendi, disse o lenhador de lata. Mas no fim das contas não é o cérebro a melhor coisa do mundo. Você tem miolos? Perguntou o espantalho. Não, minha cabeça é vazia, respondeu o lenhador de lata. Mas antigamente eu tinha um cérebro e também um coração. Como experimentei os dois, prefiro ter um coração. Por quê? Perguntou o espantalho. Vou contar a minha história, e aí você vai entender. Então, enquanto caminhavam pela floresta, o lenhador de lata contou a seguinte história. Nasci filho de um lenhador que derrubava árvores na floresta e vendia madeira para viver. Quando eu cresci, virei lenhador também. E depois que meu pai morreu,
Fiquei tomando conta da minha velha mãe enquanto durou a vida dela. Depois eu resolvi que, em vez de morar sozinho, eu ia me casar para não viver mais sozinho. Uma das moças Mankin era tão linda que logo me apaixonei por ela de todo o coração. Ela, pelo seu lado, prometeu que se casaria comigo assim que eu ganhasse dinheiro bastante para construir uma casa melhor para ela. E eu comecei a trabalhar mais do que nunca. Mas a moça vivia com uma velha que não queria que ela se casasse com ninguém, pois era muito preguiçosa e queria que a moça continuasse com ela, cozinhando e tomando conta da sua casa. Então a velha procurou a bruxa má do leste e prometeu lhe dar 2 carneiros e uma vaca se ela conseguisse evitar o nosso casamento. Na mesma hora, a bruxa pôs um feitiço no meu machado. E um belo dia, quando eu estava cortando uma árvore o mais depressa que podia, pois queria conseguir a casa nova e me casar o mais rápido possível, o machado escorregou das minhas mãos e cortou minha perna esquerda. Num primeiro momento, achei que o golpe tinha sido terrível, porque sabia que um homem de uma perna só não podia trabalhar direito como lenhador. Então procurei um latoeiro e pedi que ele me fizesse uma perna nova de lata. A perna funcionou muito bem depois que me acostumei com ela. Mas a minha ideia enfureceu a bruxa má do leste, porque ela tinha prometido à tal velha que eu não iria casar com a linda moça Mankin. Quando comecei a trabalhar de novo, meu machado escorregou e cortou a minha perna direita. Voltei a procurar o latoeiro e ele me fez uma nova perna de lata. Depois disso, o machado enfeitiçado cortou meus 2 braços, um de cada vez, mas sem perder a coragem, substituí os 2 por braços de lata. A bruxa má fez o machado escorregar e cortar a minha cabeça. E num primeiro momento achei que dessa vez o meu fim tinha chegado. Mas o latoeiro, por acaso, estava passando bem na hora e me fez uma cabeça nova de lata. Aí eu achei que tinha derrotado a bruxa má e trabalhava cada vez mais, mas não sabia o quanto a minha inimiga podia ser cruel. Ela imaginou outro modo de matar o meu amor pela linda moça Mankin e fez meu machado escorregar de novo, cortando o meu corpo, que ficou separado em 2 metades. Mais uma vez o latoeiro me ajudou e me fez um corpo de lata, prendendo a ele, com essas juntas, os meus braços, as minhas pernas e a minha cabeça, para eu poder me movimentar como antes. Mas ai de mim, agora eu não tinha mais coração, de maneira que perdi o meu amor pela moça Mankin e parei de achar que me casar ou não com ela fazia alguma diferença. E ela ainda deve estar vivendo com a tal velha, esperando que eu, num dia, apareça à sua procura. Meu corpo brilhava tanto à luz do sol que eu me orgulhava muito dele, e agora não importava mais que o meu machado escorregasse, porque não podia mais me cortar. O perigo era um só, as minhas juntas enferrujarem. Mas eu tinha sempre uma latinha de óleo na minha casa e cuidava de me lubrificar sempre que precisava. Mas chegou o dia em que eu me esqueci, e quando caiu uma tempestade, antes que eu pudesse me dar conta do perigo, elas já tinham enferrujado. E fiquei lá, parado na floresta, até vocês aparecerem. Foram tempos terríveis, mas durante o ano que passei ali, tive tempo para pensar que a maior perda que eu sofri foi a do meu coração. Enquanto eu estava apaixonado, era o homem mais feliz do mundo. Mas ninguém pode amar sem um coração. E por isso resolvi pedir a Oz que me desse um coração novo.
Se ele me atender, eu volto para procurar a moça Monkey e me casar com ela. Dorothy e o espantalho vinham acompanhando a história do lenhador de lata com grande interesse e agora sabiam por que ele queria tanto um coração. Mesmo assim, disse o espantalho, vou pedir um cérebro em vez de um coração, porque um burro, mesmo se tivesse um coração, não ia saber o que fazer com ele. E eu vou ficar com um coração, respondeu o lenhador de lata, porque um cérebro não faz ninguém feliz e a felicidade é a melhor coisa do mundo. Dorothy não disse nada, porque estava tentando descobrir qual dos seus dois amigos tinha razão, e concluiu que se conseguisse voltar para o Kansas e a tia Anne, dava no mesmo se o lenhador não tivesse um cérebro e o espantalho não tivesse coração, ou se os dois conseguissem o que queriam. O que deixava a menina mais preocupada é que o pão estava quase acabando e a próxima refeição dela e Totó iria deixar sua cesta vazia. Claro que nem o lenhador nem o espantalho comiam nada, mas ela não era feita de lata nem de palha e só podia continuar viva se tivesse que comer. Bom, paramos por aqui, turma. Até a próxima leitura. Um beijo.